Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer imenso, um prazer como sempre inenarrável estar aqui mais uma vez trazendo as mais importantes dicas para você que fará logo logo o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Bem, para dar continuidade à nossa programação geográfica, hoje nós vamos abordar um dos temas mais importantes, um dos temas mais pertinentes para a sua prova, que é o tema relacionado às formações vegetais brasileiras. Bem, nas últimas aulas que você com toda certeza já assistiu, nós aprendemos aqui de maneira muito especial as questões relativas ao clima brasileiro e nós vimos que a climatologia brasileira é uma das principais responsáveis por fazer com que nós tenhamos não só uma rede hidrográfica extremamente densa, como também é uma das principais responsáveis por fazer com que o Brasil ele tenha uma grande diversidade de vegetações. A primeira coisa que nós precisamos entender é que falar de vegetações é falar de um conjunto de plantas cujas características fisionômicas e até mesmo fisiológicas são diretamente associadas ao comportamento do clima. Pessoal, não há a mínima possibilidade de nós desassociarmos uma coisa da outra. O clima influencia na vegetação, assim como o clima influencia na hidrografia. Da mesma forma que o clima é responsável pelo alto teor de umidade e de pluviometria, ou seja, de chuva para os rios, o clima também será um dos fatores determinantes para que nós tenhamos características muito próprias e muito particulares de cada uma das vegetações que serão estudadas por nós neste exato momento. E sem mais delongas, eu te convido para ver ao quadro para que nós possamos iniciar os nossos estudos. Vamos lá. Bem, como de costume, eu sempre trago para vocês o meu endereço de e-mail, assim como o meu endereço das redes sociais, para que vocês possam estar sempre entrando em contato comigo. Muitas pessoas me procuram e eu tenho uma enorme satisfação, eu tenho uma satisfação, como sempre, inenarrável de poder ajudá-los no que for preciso. E como eu já antecipei para vocês, hoje nós vamos estar discutindo as questões relativas à vegetação brasileira. E como vocês podem observar logo de antemão, o Brasil possui uma diversidade vegetacional extraordinária. Observe atentamente ao quadro que vocês estão vendo agora na tela do seu vídeo, que vocês perceberão, portanto, que o Brasil ele possui uma grande diversidade de vegetações que estão, como eu já anunciei, diretamente associados à climatologia brasileira. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: vamos recapitular uma coisa que nós vimos na aula sobre climas. Nós vimos que o Brasil ele possui uma grande extensão latitudinal. Essa extensão latitudinal, que é a extensão norte-sul do Brasil, é uma das principais responsáveis por fazer com que o Brasil ele tenha também uma diversidade de climas muito grande. A mesma explicação servirá, portanto, para a vegetação. Gente, por que o Brasil tem tantas vegetações? O Brasil tem tantas vegetações porque ele tem muitos climas. E como já anunciei para vocês, a diversidade de clima está associada à distância ou à extensão latitudinal, que é a extensão norte-sul, que é uma extensão relacionada à famosa linha do Equador, que passa exatamente por essas imediações. Então, se nós analisarmos o Brasil vegetal, perceberemos, portanto, que esse domínio vegetal brasileiro está, portanto, relacionado a essa grande extensão. Quanto mais climas tivermos, mais vegetações também teremos. E aí você percebe que o Brasil tem, por exemplo, começamos aqui com a Mata Atlântica, temos a floresta amazônica, temos os manguezais e restingas, que eu particularmente sempre considero eles espécies de Mata Atlântica. Sempre que nós falarmos em manguezais e restingas, por favor, não deixe de fazer essa relação. Manguezal e restinga, embora sejam ecossistemas particulares, eles fazem parte de um bioma mais amplo que é a Mata Atlântica. Temos as araucárias, também conhecidas como Mata dos Pinhais, ou simplesmente floresta subtropical, que é uma vegetação típica do sul do Brasil. Temos a nossa majestosa Mata de Cocais, que é uma vegetação
vegetação de transição, localizada exatamente aqui, ó, você que está agora observando atentamente ao quadro, essa porção azul que vocês identificam aí é exatamente a nossa mata de cocais. Observe que a mata de cocais ela é uma vegetação de transição, pois ela está localizada entre a floresta equatorial amazônica, ela está localizada entre o nosso cerrado e ela está localizada entre a nossa caatinga, ou seja, se é uma vegetação localizada entre 3 amplos domínios, entre 3 grandes domínios vegetais, é exatamente por isso que ela recebe o nome de vegetação de transição. Temos aqui a nossa caatinga, temos os campos, temos os nossos cerrados, o complexo do Pantanal e os pampas gaúchos, muito conhecidos por nós. Bem, observe, portanto, que esses são todos os domínios vegetais que nós encontramos, portanto, em território nacional. E como eu já havia anunciado para vocês, eu trago aqui uma comparação desses 2 mapas, esse mapa sobre o clima brasileiro, que nós já vimos no vídeo passado, e o mapa das vegetações do país, que nós acabamos de estudar. Analisando os 2 mapas, eu te lanço um desafio. Por exemplo, eu te pergunto se você consegue identificar alguma semelhança entre eles. E eu tenho certeza que essa semelhança vocês já devem ter matado de primeira. Isso tudo por quê? Observe uma coisa muito importante. Se nós olharmos para o norte do Brasil, perceberemos que nós encontramos aqui o clima, deixa eu mudar a cor para que você possa enxergar de maneira bem tranquila. Aqui nós temos exatamente o clima equatorial. Observe que o clima equatorial que predomina na região norte do Brasil é também o mesmo clima que faz com que nós tenhamos aqui a floresta equatorial amazônica. Ou seja, o domínio de atuação, a área que é exatamente abarcada, a área que é atingida pelo clima equatorial, de certa maneira é exatamente a mesma área que corresponde ao domínio vegetal da Amazônia. Então percebam que nós temos uma relação direta entre os dois, entre o clima e a vegetação. Se nós olharmos, por exemplo, para um outro clima brasileiro, como por exemplo o clima tropical típico, que é um clima que predomina na região centro-oeste, mas que pega partes da região norte, partes do nordeste e até mesmo do sudeste, é exatamente um clima cuja vegetação predominante é a vegetação do cerrado. Observe que nós temos os cerrados em uma região e nós temos o tropical do outro. Se a gente pegar, por exemplo, aqui o domínio do semiárido, observaremos, por exemplo, que o semiárido, na verdade, faço até questão logo de atualizar isso aqui por conta do novo acordo ortográfico, porque também o professor entende um pouco de português, certo? Na verdade, semiárido é escrito assim, ó. Beleza? Então o que é que nós vamos observar? Nós vamos observar que o clima semiárido, por exemplo, ele tem exatamente o domínio de quem? O domínio da caatinga. Então, gente, observe que não há como nós fazermos um estudo vegetal, um estudo vegetacional brasileiro, sem analisarmos, sem termos compreendido de maneira precisa o que é exatamente o comportamento climático do Brasil. Por isso que eu faço questão de fazer essa rememoração, para que assim nós possamos, portanto, ter uma compreensão plena sobre todos esses assuntos. Pessoal, feito, portanto, essa pequena introdução, feito, portanto, esta apresentação sobre as principais características que influenciam no clima, assim como na vegetação brasileira, nós iremos estudar agora exatamente uma das coisas mais interessantes, que é a distribuição da vegetação brasileira segundo o seu porte, segundo o seu tamanho. Sabemos nós que no Brasil existem vegetações de grande porte, vegetações de médio porte e vegetações de pequeno porte, também chamadas de vegetações rasteiras. O que nós precisaremos compreender, portanto, é que esse tamanho ele também está diretamente associado às questões relativas à disponibilidade de chuva, de umidade, enfim, a todo o comportamento do clima, portanto, de sua região. Para começo de história, nós estudaremos nesse vídeo, em especial, as formações vegetais consideradas arbóreas. Vegetações arbóreas são vegetações de grande porte. Por favor, não se esqueçam desse nome. Em seguida, nos vídeos seguintes, nós dedicaremos, portanto, uma atenção e um estudo às vegetações de médio e pequeno porte. Volta comigo, vamos lá. Então, temos, portanto, o seguinte.
Sempre que nós falamos em formações arbóreas ou florestais, estamos falando, portanto, sobre as vegetações de grande porte. Essas vegetações de grande porte aqui no Brasil, elas são identificadas em especial com 4 grandes domínios que nós encontramos, que é exatamente o domínio da Amazônia, o domínio da Mata Atlântica, da Mata dos Pinhais, também chamada de Araucária, e também do nosso ou da nossa Mata dos Cocais. Beleza? Essas seriam, portanto, os 4 grandes exemplos de vegetações arbóreas de grande porte que nós encontramos no Brasil. Nós vamos observar que, além dessas de grande porte, existem as chamadas formações arbustivas, que são aquelas de médio porte. Dentre elas, nós temos a caatinga e temos os cerrados como vegetações arbustivas, e nós temos as vegetações herbáceas, que são aquelas de pequeno porte ou simplesmente vegetação rasteira. Dentre elas, nós temos aqui em especial os campos, que são vegetações, portanto, caracterizadas por serem verdadeiras gramíneas. Além das formações arbóreas, arbustivas e herbáceas, nós também encontramos no Brasil as chamadas formações complexas e litorâneas, que são aquelas em que nós encontramos não uma espécie específica, mas na verdade uma comunhão, uma congruência, uma junção de diferentes tipos de espécies vegetais dentro de um mesmo ambiente. E aí nós temos em especial o complexo do Pantanal e o complexo vegetacional litorâneo brasileiro. Mas, como eu já anunciei para vocês, nós vamos nos dedicar em especial a estudar as formações arbóreas. E nada melhor do que começar com a nossa exuberante, com a nossa extraordinária e fascinante floresta equatorial amazônica. A nossa floresta equatorial amazônica, que não é uma floresta exclusivamente brasileira, mas que a sua ampla maior parte está localizada em território nacional, é uma vegetação, portanto, que ocupa em especial o norte do Brasil, mas que, por favor, não se esqueçam de uma coisa: a floresta amazônica, ela não está restrita à região norte do Brasil. Nós temos um conceito muito importante utilizado, que é o conceito de Amazônia Legal. A Amazônia Legal nada mais é do que um conceito utilizado para se referir a todas as porções territoriais brasileiras que recebem parte da floresta amazônica. Se nós analisarmos a floresta amazônica de maneira muito profunda, perceberemos que a floresta amazônica, ela se concentra em especial no norte do Brasil, mas ela também se estende até Mato Grosso, que é um estado do centro-oeste, e ela se estende também até o Maranhão, que é um estado do nordeste. Dessa maneira, a floresta amazônica no território brasileiro, ela está presente no norte, mas além do norte, também no Nordeste e também no Centro-Oeste. E quando nós falamos em todos esses territórios que recebem parte da floresta amazônica, nós estamos falando de um conceito que você não pode esquecer, que é o conceito de Amazônia Legal. A Amazônia Legal não é nada mais, nada menos do que a porção da floresta amazônica localizada em território brasileiro. E como eu já mencionei, a Amazônia é uma floresta internacional, a sua grandiosidade está absolutamente para além das fronteiras brasileiras, ela pega inúmeros países limítrofes com o Brasil, tais como Bolívia, Peru, tais como Venezuela, Colômbia, Suriname, Guiana Francesa. Nós temos inúmeros, portanto, países que possuem também em seus respectivos territórios parte desta exuberante, desta magnífica floresta. E agora nós vamos tentar compreender alguns conceitos fundamentais que caracterizam e classificam essa que é a maior floresta tropical do planeta. Vem comigo, vamos lá. Pessoal, já falei, portanto, para vocês que a Amazônia está presente em Mato Grosso e no Maranhão. Além disso, uma coisa interessantíssima: se nós simplesmente juntássemos todas as florestas tropicais que existem no planeta, sabe o que é que nós iríamos perceber, que nós iríamos descobrir? Nós iríamos descobrir que a Amazônia sozinha corresponde a 1/3 de todas as florestas tropicais. Ou seja, é uma floresta
extraordinária. Além dela corresponder a 1/3 de todas as florestas tropicais do planeta, ainda tem uma outra informação que eu trago de maneira exclusiva para vocês. A floresta amazônica, ela possui um patrimônio genético e mineral ainda em grande parte desconhecido. É importante dizer que estima-se também que a floresta amazônica estima-se que ela possua a maior biodiversidade do mundo. Olha, atenção no que eu estou dizendo, viu? Estima-se que a floresta amazônica possua a maior biodiversidade do mundo. Por que eu estou falando em estima-se? Quando eu falo estima-se, significa dizer acredita-se, subtende-se, supõe-se que ela possua a maior biodiversidade do mundo. Aí você talvez agora em casa esteja se remoendo, curioso, na dúvida por saber se de fato isso é verdade ou não, porque você deve ter aprendido que a Amazônia possui a maior biodiversidade do mundo. Gente, uma coisa importante, a Amazônia, ela muito provavelmente ela tem, só que nós não podemos dizer que ela possui porque ainda não foi estudado por completo o que era necessário para que nós pudéssemos sustentar essa afirmação. O que nós sabemos é o seguinte, acompanhe o raciocínio comigo. Até hoje só foi estudado, bora fazer o seguinte, bora dividir a Amazônia em 5 partes. Se nós dividirmos a floresta amazônica em 5 partes iguais, o que nós vamos perceber é que o que foi estudado dela até hoje foi apenas 1/5. 1/5, gente, é só 20%. Só que nesses 20%, observe atenção, o que foi estudado da Amazônia até hoje foi apenas 1/5. Nós dividimos 5 partes iguais. Se foi estudado apenas 1/5, ou seja, nós só temos 20% de área estudada. 20% é muita coisa? Sem dúvida é muita coisa, mas a pergunta que eu te faço é, enquanto eu tenho 1/5 de área estudada, eu ainda tenho 4 outros quintos que não foram ainda explorados. O que nós vamos perceber é o seguinte, nesse 1/5 que foi estudado, os pesquisadores, os biólogos, os botânicos, os farmacologistas, eles perceberam que existe nesse 1/5 uma biodiversidade extraordinária. Eles perceberam que existe neste 1/5 uma biodiversidade que, sem dúvida alguma, coloca a Amazônia no rol das vegetações, dos biomas de maior biodiversidade do planeta. No entanto, os pesquisadores e especialistas concluíram que nesse 1/5 a biodiversidade da Amazônia ainda era inferior à da Mata Atlântica. Ou seja, mesmo tendo uma biodiversidade extraordinária nesse 1/5, a biodiversidade da Amazônia ainda é inferior à da Mata Atlântica. Mas observe uma coisa, nós estamos comparando com a Mata Atlântica apenas 1/5. Ainda existem 4 outras partes a serem estudadas. O que nós estamos fazendo é apenas uma comparação inicial do que foi estudado. Aí você talvez esteja também se remoendo agora, curioso e na dúvida de saber do porquê da Mata Atlântica ter uma biodiversidade maior do que a Amazônia. Talvez a tua pergunta, a tua interrogação seja até essa. Mas Pedro, como pode a Mata Atlântica ter a maior biodiversidade do mundo se ela já foi destruída quase totalmente? É uma ótima pergunta, é uma ótima indagação, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, se a floresta atlântica, mais conhecida como Mata Atlântica, ela foi quase que totalmente destruída, ela não foi destruída pela natureza, ela foi destruída pelo homem. O que significa dizer é que, se o homem não tivesse feito as intervenções que fez, se ele não tivesse agredido, destruído, se ele não tivesse explorado e simplesmente roubado as riquezas naturais da Mata Atlântica, ainda hoje nós teríamos, portanto, esse revestimento localizado ao longo de todo o litoral brasileiro. Só que, infelizmente, a culpa é exatamente do homem por esse processo absolutamente irracional de exploração. Só que tem uma coisa que eu quero que você entenda. Se a floresta Mata Atlântica ela foi desmatada pelo homem. E a pergunta que eu te faço é, antes do desmatamento, houve algum tipo de catálogo? As espécies foram catalogadas? Será que houve algum tipo de análise, de pesquisa que acabou, portanto, fazendo o levantamento das espécies que até então eles haviam encontrados? Sim, a resposta é foi feito catálogos. Os catálogos foram feitos das espécies e é com base nesses catálogos que nós podemos afirmar que a floresta atlântica, a Mata Atlântica, possui a maior biodiversidade do mundo, gente. E aí uma coisa importante, não importa se essas espécies já não existem mais ou se até mesmo muitas delas estão correndo risco de extinção. O que importa é que elas foram catalogadas. Elas não morreram simplesmente, até faço essa pergunta para ti, elas morreram de morte matada
matada ou morte morrida? Elas morreram de morte matada, elas foram destruídas. Não foi morte morrida, porque se elas tivessem sido, portanto, respeitadas, muitas delas ainda estariam vivas, vivinhas da Silva até hoje. Mas o que acontece é que por elas terem sofrido essa intervenção, elas acabaram, portanto, sendo vítimas dessa morte matada, essa morte absolutamente desregrada, violenta, injusta que o homem empreendeu sobre a Mata Atlântica. E a consequência é exatamente essa. Mas eu te reforço essa informação. O catálogo de espécies que nós temos da Mata Atlântica faz com que a Mata Atlântica tenha um registro de biodiversidade superior ao que foi encontrado naqueles 20% ou simplesmente naquele 1/5 que foi estudado, portanto, da Amazônia. Mas aí os pesquisadores fizeram uma ressalva. Qual foi a ressalva que eles fizeram? Eles disseram o seguinte, ó, se em outro quinto, bora entender, dividimos em 5 partes, uma parte foi estudada. Se em outro quinto nós encontrarmos pelo menos metade do que foi encontrado no primeiro quinto, não precisa nem estudar as outras 3 partes. A Amazônia vai ultrapassar a Mata Atlântica achando graça, porque ela vai ter uma biodiversidade tão grande, mas tão grande, que ela será absolutamente inalcançável. Beleza? Então, fica atento, portanto, a essa informação, porque ela é preciosa e ela gera muitas dúvidas, mas você aqui no curso do professor Gustavo Brígido, e juntamente com este que vos fala, não ficará absolutamente com nenhuma dúvida sequer. Beleza? Volta comigo, vamos lá. Então, o que é que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que nós temos a seguinte situação. A floresta amazônica, ela possui, portanto, 1/3 das florestas tropicais do planeta. Estima-se que possui a maior biodiversidade do mundo, além de ter 1/5 da disponibilidade de água potável do planeta, e sem contar do patrimônio biológico e mineral, em grande parte ainda desconhecido. Que informação importante é essa, gente? Por favor, não esquece disso. É uma vegetação de clima tropical equatorial. Não se esqueçam que o clima equatorial é um tipo de clima tropical. É uma vegetação hidrófila. Eita, vai começar com as palavras feias, hein? É isso mesmo, vamos lá. Vamos aprender o que é uma vegetação hidrófila. Sempre que nós falarmos em uma vegetação hidrófila, por favor, não se esqueça, vamos dividi-la em 2 partes. Aqui eu tenho a palavra hidro e aqui eu tenho a palavra fila. Hidro significa água, fila significa amigo ou amiga, amigo ou amiga da água. O que significa dizer? Significa dizer que a floresta amazônica possui espécies que vivem, deixa eu apagar aqui, possui espécies que vivem dentro d'água. Dentre elas nós temos a nossa famosa Vitória Régia, que vivem dentro d'água, certo? Sempre que nós falarmos, portanto, numa vegetação higrófila, estamos falando, portanto, de uma vegetação cujas espécies, elas vivem dentro d'água. E não é temporário não, viu? Não é periódico não. É permanentemente dentro d'água, e o principal exemplo que nós temos é exatamente as nossas famosas Vitórias Régias, que com toda certeza você já deve conhecê-las muito bem. Uma outra característica importantíssima que nós temos é exatamente a característica perennifólia. Olha que coisa importante, gente. O que significa uma vegetação perennifólia? Bora dividir a palavrinha mais uma vez. Fólia vem de folia, vem de folhas. Perene significa constante. Se eu tenho uma vegetação perennifólia, significa dizer que eu tenho folhas constantes. Se essas folhas elas são constantes, significa dizer, portanto, que essas folhas elas não caem, ou seja, elas são verdes o ano inteiro. E a pergunta é, o que é que faz essas folhas serem verdes o ano inteiro? É exatamente o alto teor de umidade que a floresta amazônica possui, beleza? Bora dar continuidade. É uma vegetação heterogênea. O que significa uma vegetação heterogênea? Uma vegetação heterogênea nada mais é do que uma vegetação altamente ou amplamente diversificada.
diversificada. E por ela ser diversificada, nós vamos observar que a outra característica que nós trazemos aqui é exatamente a característica dela ser uma vegetação densa, gente. A floresta amazônica é uma vegetação densa. É uma vegetação densa porque ela é uma floresta fechada. Se ela é uma floresta fechada, ela é uma floresta de difícil acesso. E se ela tem, portanto, um difícil acesso, é exatamente esse um dos principais motivos que fazem da floresta amazônica uma floresta ainda pouco explorada. Talvez você tenha ficado em dúvida. Pedro, por que só foi estudado 1/5 da Amazônia até hoje? Gente, só foi estudado 1/5 da Amazônia até hoje exatamente por conta dessa densidade, desse teor de complexidade e de fechamento que ela possui. Ela dificulta o acesso, portanto, fazendo dessa maneira com que nós não tenhamos tanto êxito no processo de exploração dessa vegetação, beleza? Bora dar continuidade. Aqui nós temos, por exemplo, a nossa famosa Vitória Régia. Com toda certeza você já deve conhecer a nossa Vitória Régia, uma vegetação maravilhosa. Aqui nós temos os nossos famosos seringais, a nossa famosa seringueira, a árvore da borracha, beleza? Dando continuidade. Uma coisa importantíssima que você não pode, em hipótese alguma, esquecer. Pessoal, a floresta amazônica, devido a essa sua complexidade, devido a essa sua característica absolutamente heterogênea de diversificação vegetal, ela pode ser compreendida ou dividida em 3 estratos ou degraus. Quais são os degraus que nós encontramos? O primeiro degrau que nós vamos encontrar aqui é o da Mata de Igapó ou Caaigapó. Mata de Igapó ou Caaigapó é simplesmente a vegetação que vive dentro d'água. Olha que interessante, ó. Vive dentro d'água. Nós vamos observar que essa vegetação, chamada de vegetação de Igapó ou Caaigapó, é uma vegetação que vive dentro d'água. E aí, como exemplo, nós temos aqui a Vitória Régia. Nós temos as chamadas matas de várzea, que são aquelas vegetações que estão localizadas nas margens dos rios, e por isso são chamadas de várzeas. E aí eu quero uma atenção importantíssima para você, por favor. Sempre que nós falarmos na vegetação de várzea, não esquece de uma coisa. Toda e qualquer vegetação que esteja localizada nas margens de um rio, ela vai sofrer periodicamente um processo de inundação. É claro, é natural isso. Por quê? Todo rio ele passa pelo que nós chamamos de janela hidrológica. A janela hidrológica é exatamente o período pelo qual o rio ele vai sofrer uma variação de volume. Ora ele poderá ter mais volume, mais água, ora ele poderá ter menos volume, consequentemente menos água. O que nós vamos perceber é que durante o período mais chuvoso da região norte, que é quase o ano todo, o rio Amazonas ele vai sofrer um transbordamento de suas águas. Devido à quantidade de chuvas, as águas se acumularão de maneira tão forte no rio Amazonas que as margens serão, portanto, inundadas. Mas é uma inundação periódica, não é uma inundação permanente. Durante esse processo de inundação, toda aquela vegetação que vive nas margens, ela precisa, portanto, estar adaptada a viver periodicamente dentro d'água. Ou seja, a vegetação de várzea, diferente da vegetação de Igapó que nós acabamos de ver, ela não vive permanentemente dentro d'água. A Vitória Régia vive permanentemente dentro d'água, mas no caso das seringueiras, por exemplo, não. Nós vamos observar que a vegetação de várzea, ela vai sofrer uma inundação periódica e após essa inundação, as águas irão retroceder. E após retrocederem, a vegetação de várzea ela voltará exatamente a viver em terra firme. Então, o que é a vegetação de várzea? É uma vegetação que está adaptada a viver ora dentro d'água, ora fora d'água. Diferente da vegetação de Igapó, que vive permanentemente dentro d'água, como nós já observamos. Beleza? Volta comigo, vamos lá. Então nós temos o seguinte, nós temos ainda aqui a chamada mata de terra firme ou Caaeté. A mata de terra firme ou Caaeté é exatamente a vegetação que não sofre inundações. Não sofre
inundações. Olha que coisa interessante, gente. Olha como a Amazônia ela é extraordinária. Eu tenho na Amazônia uma vegetação que vive permanentemente dentro d'água. Eu tenho na Amazônia uma vegetação que ora vive dentro d'água, ora fora dela. E eu tenho uma vegetação que nunca sofre inundações. Que interessante isso, na verdade. Essa, mais uma vez, essa é permanentemente fora d'água. Essa, ora dentro d'água, ora fora d'água. Essa, permanentemente dentro d'água. Ou seja, assim nós temos, portanto, 3 estratos, 3 degraus de vegetação absolutamente extraordinários presentes dentro dessa magnífica floresta que é a Amazônia. Gente, para você vislumbrar de maneira clara isso, olha que interessante. Aqui nós temos exatamente a mata do Igapó. A mata do Igapó é exatamente essa que está aqui, por exemplo, dentro d'água. Observe que nós temos a vegetação de várzea, como vocês podem observar, que é exatamente essas que estão aqui nessa área amarela, que é aquelas que podem sofrer inundação periódica, e nós temos a maior parte da floresta amazônica, que é a mata de terra firme. Isso mesmo, não esquece. A maior parte da floresta amazônica é vegetação de terra firme, ou seja, a maior parte da Amazônia não sofre inundações, beleza? Pessoal, encerramos, portanto, aqui esse vídeo sobre as vegetações brasileiras, mas fica tranquilo, nós ainda vamos estudar todas aquelas que nós acabamos de mostrar no mapa anterior. Nós vamos estudar uma por uma. Nós vamos fazer aqui um estudo aprofundado, minucioso sobre a Amazônia, sobre a Mata Atlântica, sobre a Araucária e todas as outras vegetações que nós acabamos de mencionar no mapa anterior. Fica, portanto, aí a nossa dica e o nosso pedido de atenção para os próximos vídeos, porque eu tenho certeza que a sua preparação será, como sempre, inenarrável aqui com todos nós. Um forte abraço, bons estudos e muito sucesso. Tchau, tchau. Valeu!